nós mais uma vez uma alegria, uma satisfação estarmos aqui para nesta noite, através das redes sociais, o culto online aqui diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Cajueiro, distrito de Touros, RN. Compartilhe, convide alguém para com você também participar do culto online. Deus tem uma palavra para você. Neste momento nós queremos começar este culto com uma oração. Quero convidar o presbítero Levilson para começar com uma oração. Vamos orar por você, pelo nosso país, este momento tão difícil que nós estamos vivendo, e Deus está no controle da situação. Logo após eu irei louvar o Senhor com o hino 305 do nosso cenário cristão. A paz do Senhor para todos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos por este momento, te pedimos a tua bênção, meu Senhor, para o teu servo, queremos ministrar nesta noite. Viemos aqui aprender contigo, aprender uns com os outros, meu Senhor da glória. Queremos crescer na graça, mas também no conhecimento. Manifesta a tua graça, o teu favor, continuamente no meio do teu povo. Traz paz à alma aflita, meu Senhor. Manifesta a tua glória neste lugar. E aonde a pessoa que estiver participando deste culto, meu Senhor, através desta live, seja tocado pelo teu Santo Espírito, que no poder que há na tua palavra. Amém. 305. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz. Pois livres, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o pecado e seu poder. A batalha está
da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Cajueiro, distrito de Touros, RN, para nesta noite nós trazemos uma palavra, e a palavra nesta noite, é sobre fé, baseado no capítulo 3 do livro de Abacuque, o profeta da fé. Antes eu irei louvar o Senhor com um hino, e você possa meditar na letra deste hino. Reconheço o Senhor que sou fraco, tentando acertar, quantas vezes falhei. Não sou como quero, nem como tu queres, meu Deus, eu bem sei. Eu quisera ser puro e mais santo, e os meus pensamentos e atos mudar, mas e tu sabes, Senhor, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. E uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como sou, ó amado. Reconheço que oro tão pouco, e quando preciso contigo falar, tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é mais pura e mais doce que o mel, reconheço o quanto estou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Cante comigo, me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. De uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, me aceitas assim como sou, ó amado e sublime Jesus. Para terminar, me ajuda, Senhor, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. De uma coisa eu posso saber, pelo que fizeste na cruz, me aceitas assim como sou, ó amado e sublime Jesus. Glórias a Deus para sempre. Eu quero convidar você para neste momento, eu quero convidar o nosso amado irmão, o presbítero Levilson. Ele vai proceder com a leitura que está em Abacuque, capítulo de número 3. Nós vamos meditar um pouco nesta palavra, versículo 17. Abacuque, você possa abrir sua Bíblia, e em seguida nós vamos aqui, um pouco diferente aqui do que é na verdade um culto de doutrina. Nós vamos estar aqui interagindo, meditando nesse texto sagrado. Também vamos estar aqui com o nosso irmão auxiliar, nosso irmão Josias, que vai estar conosco aqui dando apoio. Com certeza Deus tem uma palavra para o seu coração, para nós meditar neste momento de pandemia. É um momento muito difícil, e nesse contexto eu posso até falar escatológico, em que nós estamos vivendo. Estamos no cenário escatológico, ou seja, doutrina das últimas coisas.
E a hora em que nós estamos vivendo não é hora de baixar a guarda, de desânimo, de medo. O cenário é um cenário de pessimismo para aqueles que não acreditam na palavra de Deus. Mas para aqueles que acreditam na palavra de Deus, o cenário é de otimista, é otimismo. Por quê? Porque tudo que está acontecendo são sinais, são prenúncios da vinda de Jesus. Escatologicamente falando, nós estamos vendo o palco do anticristo sendo montado, e a igreja precisa estar atenta, estar vendo, tendo discernimento diante desta crise moral, espiritual, política e financeira, né? Ou melhor, há uma crise generalizada, podemos dizer assim, né? E aí nós temos aqui um cenário aonde o Abacuque, o profeta Abacuque, o presbítero Levilson, os irmãos que estão aqui me ajudando, a gente vai ver ele mostrando dois cenários, né? Dois cenários. E repito, e vou repetir várias vezes os cenários. Um cenário para quem está no natural, quem não tem a fé, é um cenário pessimista. Mas para quem tem fé, é um cenário de otimismo. Presbítero Levilson, por gentileza, vamos ler 3:17 até o 19. Nós queremos convidar você que está em casa, que está com acesso à sua Bíblia, que acompanhe a leitura juntamente conosco. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Então, meus queridos irmãos, os irmãos vão me ajudar aqui também, viu? Nós estamos lendo, ou já lemos, aliás, um texto sagrado, e o livro do profeta Abacuque é um livro de uma época onde Israel estava em uma crise espiritual. Toda crise espiritual, ela generaliza, porque quando a sociedade não está bem, é porque na verdade Deus está trazendo juízo para esta sociedade, para este tempo. E a gente vendo lá no início do capítulo 3, né? No capítulo 3, ou melhor, desde o capítulo 1, e a gente vai vendo o capítulo 1, o profeta já começa falando o peso que viu o profeta Abacuque, a sentença. Deus estava trazendo juízo sobre a terra, e o profeta Abacuque, quando ele vai vendo o cenário e o juízo de Deus, ele se enche de fé, porque ele sabe que Deus é soberano. E no capítulo 3, a gente já vê o profeta orando, né? Capítulo 3, a oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. E aí no versículo 2 ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Então, no momento, essa palavra aqui, temor, não é medo, né? Não é medo, é respeito, né? Respeito, né? É respeito. Essa palavra temor aqui tem a ver com quem está no controle da situação. E o profeta Abacuque, ele está respaldado quando ele diz: ouvi a tua palavra e temi. Porque a palavra de Deus, ela nos traz segurança. A palavra de Deus, ela não causa medo. Então, meu irmão, meu amigo,
Como eu falei, o cenário que nós estamos vivendo, para quem não está crendo na palavra de Deus, por isso o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O crente que tem a palavra de Deus, confia na palavra de Deus, acredita na palavra de Deus, diante de um cenário como este que nós estamos vivendo, como eu falei, Jesus diz: quando virdes todas essas coisas acontecer, sabei que está próximo a vossa redenção. Verdade. Eu quero acrescentar aqui a essa introdução que o pastor está colocando, que o desfecho do livro de Abacuque, ele se dá no capítulo 3, mas para a gente entender esse momento aqui de Abacuque, a gente tem que voltar um pouquinho lá para o capítulo 1, quando Abacuque se sente entristecido, né, em olhar para o povo de Judá especificamente e ver o mal que aquele povo estava cometendo contra Deus. Então, dentro do livro de Abacuque tem duas perguntas que marcam o livro. No capítulo 1 tem várias perguntas, mas no início essas duas perguntas ela delineiam até todo o livro. No versículo 2, capítulo 1, versículo 3, diz: por que razão me fazes ver a iniquidade? Essa iniquidade que Abacuque estava vendo aqui era a iniquidade do povo de Judá, e ver o vexame, né? A vergonha que ele, como profeta de Deus, estava vendo o povo passando. O capítulo 3, onde o pastor iniciou aqui comentando, é um desfecho daquilo que Deus, né, atendeu aquele momento de Abacuque se apresentando a Deus. É interessante que Abacuque, ele se comporta um pouco diferente de outros profetas, porque ao longo do livro você vê que ele com Deus, ele tenta fazer uma conversa, né? E é importante, Diácono Valdemir, a gente ter esse entendimento, né, de que quando a gente vai se direcionar a Deus, não é só a gente falando. A gente aprende isso aqui com Abacuque. Não é só falar. A gente tem que deixar um espaço dentro da nossa fala para Deus falar também. Então você vê aqui Abacuque falando e você vê em seguida Deus respondendo. Então no versículo 2, no versículo 3, Abacuque começa a dizer: por que razão me fazes ver a iniquidade? Ele estava falando, não era dos babilônicos, não estava falando da iniquidade dos egípcios, não estava falando da iniquidade dos médios, dos persas, estava falando da iniquidade do povo de Judá. E vê esse vexame, porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Aí depois a gente vê Deus se manifestando, respondendo a Abacuque. A gente vai continuando aqui. Traduzindo para os dias de hoje, Deus não mudou. Deus é o mesmo. No livro do Apocalipse, aqui o versículo que está escrito, o Senhor falando para a igreja de Laodiceia, se me falha a memória: eis que estou à porta, Laodiceia, eis que estou à porta e bato. 3:10, 3:20, eis que estou à porta e bato. Quando se fala de igreja, não está falando de igreja física, né? Espiritual, né? Não é que Deus chegou aqui no templo da Assembleia de Deus, está lá fora, batendo na porta, pedindo para alguém entrar. Não é isso. Está falando no sentido espiritual. Traduzindo para os dias de hoje, assim como você puxou o assunto, que Deus estava tratando com o seu povo, Deus está tratando, e assim, para não esquecer, assim como tem um remanescente, Deus sempre tem um remanescente. Irmão José, isso era bom vir para cá para ajudar. Deus sempre tem um remanescente. Paulo diz, é necessário que haja heresia para que os sinceros se manifestem. Sempre teve, Deus sempre, em meio à calamidade moral e espiritual, Deus sempre tem um remanescente. Toda a história, sempre Deus levantou alguém, levanta um grupo para protestar. Por isso que a igreja foi chamada sempre protestante. Então Deus está tratando com a terra e a igreja está incluída. Porque eu vou dizer uma coisa nesta noite:
Eu estava preocupado, e sempre eu estava meditando, que eu sou de uma geração, e os irmãos aqui sabem também, e aprendeu com os seus pastores mais antigos, para nós zelarmos por princípios e valores. Aí veio uma onda, começou a entrar uma onda no nosso meio, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Daqui a pouco começou a aparecer os cantores artistas, gospel artista, E os púlpitos se transformam em palco, e púlpito se transformando em palco, pregações se transformando em palestras. exatamente, né? Pastores sendo artistas, cantores sendo artistas. Então Deus começou a ficar para o lado de fora, irmão Josias. Se você ler o contexto do que nós estamos falando, o contexto é justamente isso. Aí tem muita gente, eu confesso aos irmãos que eu não estou assim apavorado com o que está acontecendo. Pelo contrário, cada vez mais eu estou vendo, Jesus está voltando e Ele está tratando com a terra, com a humanidade. Amém? Deus está tratando, porque tudo é permissão de Deus. Mas aí, para nós ganharmos tempo, para os irmãos me ajudar, aí o profeta, quando ele ora, ele está orando, né? E ele diz que ouviu a palavra, temeu. Aí esse cenário, ele vê, como eu falei, ele vê dois cenários, um cenário pessimista, mas ele começa a mostrar que verdadeiramente ele tinha uma fé inabalável, né? E essa fé que tem que estar dentro de mim, dentro de você, a fé inabalável. Olha como ele começa dizendo: porquanto ainda que a figueira não floresça. Figueira. Já pensou chegar os irmãos aqui, permita parafrasear aqui, vai começar agora a pesca da lagosta. Já pensou, os irmãos vão para lá, ou quem quer que seja vai para lá e não pegar uma lagosta, passar 6 meses, mas rapaz, esse ano foi o ano mais fraco da história. Assim era a situação que o profeta estava vendo, ou traduzindo, né, dizendo: olha, chegou o tempo da colheita, né, da figueira, chegou o tempo de colher. Mas ele diz: porquanto ainda que a figueira não floresça. Ele está falando de uma seca. Assim, muitas das vezes é o que nós estamos vendo, a seca espiritual, podemos dizer assim. Diga aí, meu Jesus. Graças a Deus. Bom, nesse ponto que foi colocado, me veio a lembrança que sempre Deus tratou com a terra e principalmente com o seu povo, né? Ele espera que o seu povo honre o seu nome e glorifique. Então, uma das formas de Deus chamar a atenção da humanidade, do juízo de Deus, que Deus tem autoridade sobre tudo, né? E nós vemos nos profetas, inclusive aí foi colocada a expressão do profeta Abacuque, quando ele disse: ainda que a figueira não floresça, né? Estava aqui colocando a sua fé inabalável, porque na verdade Deus sempre tratou desta forma. E eu estava me lembrando do profeta Oséias, os dias do profeta Oséias, quando Deus usa o profeta dizendo que tem uma contenda, né, no capítulo 4, que há uma contenda em Deus sobre os habitantes da terra, exatamente por prevaricar os mandamentos do Senhor. Lá expressa: porquanto não há verdade em Deus na terra, só prevalece o prejurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, e há homicídio sobre homicídio. Aí Deus faz essa observação pelo profeta, ele diz: por isso que a terra se lamentará, né? E até os peixes do mar serão tirados. São fases, tempos, momentos que Deus age desta forma para chamar a atenção e dar a entender que o profeta Abacuque, diante desses momentos, né, surgiu também a escassez do pão, né? Foi colocado aqui a exemplo do começo da peça: ainda que falte,
como houve momento na história do povo de Deus, que Deus retraía o alimento, né? Pesava sua mão nesta parte, mas o profeta, ele mostra sua fé inabalável. Diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que essas coisas falhem, a sua fé para com Deus estava inabalável. Ele permanecia alegre, servindo ao Senhor, e essa deve ser a posição do cristão no seu relacionamento com Deus. É muito fácil ser crente na bonança. Nós pegamos ou vivemos uma época de tudo fácil no sentido em que batismo com o Espírito Santo, se chorava por qualquer coisa, né? Muitos testemunhos bonitos, de fato, verdadeiro. Que mais? Enfim, tempos bons, mas de repente a gente começou a observar que Deus começou a fechar a torneira, né? A fechar a torneira, as coisas ficam mais difíceis. E aí é onde nós, como crente, devemos nos levantar. Através do profeta Joel, Deus manda os ministros, né, chorar, clamar, jejuar. E hoje eu estava meditando sobre esse tempo que nós estamos vivendo, sobre essa palavra, eu não sei se é em inglês, lockdown, que quer dizer confinamento. E imagine, meus irmãos e meus amigos, este tempo que nós estamos vivendo. Agora imagine o lockdown de Deus, aonde vai acontecer, viu? Vai acontecer o lockdown de Deus. Esse lockdown aí é dos homens, porque quando o anticristo chegar sobre a terra, ele vai ter o domínio, né, de mandar todo mundo se calar, ficar em casa, esperar a sua, por sinal, como eu falei, o palco do anticristo é montado, e o STF já deu autoridade, poder aos governadores, aos prefeitos, que já é um ensaio como vai ser o sistema do anticristo. Mas vamos voltar para cá. O profeta diz: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e nos campos não produza mantimento, e as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Aí ele agora leva para o lado da fé, da convicção que Deus é soberano, que Deus está no controle da situação. Ele diz: todavia eu. Alguém pode não acreditar, alguém pode não crer, alguém pode dizer: Deus esqueceu da gente. Mas você tem que se levantar, dizer: eu, conforme Samuel, eu e a minha casa, aleluia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é a palavra do governador, não é a palavra do prefeito, não é a palavra do presidente, não é a palavra do filósofo, não é o que a mídia diz, a televisão, as redes sociais. É o que Deus está dizendo na sua palavra, é o que nós acreditamos na sua palavra. Então você deve, meu irmão, minha irmã, cada vez mais estar seguro nessa palavra que é fiel e verdadeira. Eu quero dar continuidade nisso que o pastor está colocando. E a fidelidade de Deus, ela é imutável, né, irmão Josias? A fidelidade de Deus é imutável. O problema nunca está em Deus, o problema está no homem. Essa oração de Abacuque aqui, né, ele pedindo misericórdia a Deus, em função do povo. Se você for ver no capítulo 3, lá no começo, esse na verdade é um canto em forma de oração. Diz: ouvi a tua palavra e temi. Aí ele vai dizendo, né? E a preocupação, Valdemir, você não vê em outra parte da Bíblia, no Antigo Testamento, alguém de forma tão clara expondo essa preocupação, que inclusive a preocupação com o avivamento. Imagina nos dias de Abacuque, ele já se preocupar com o avivamento. O que é estar avivado? É estar vivo. Abacuque conhecia uma Judá viva, e Deus já estava fazendo Abacuque perceber
o desfecho de que Judá ia passar. Isso acontece aí lá por volta do ano 605 a.C. Então, no versículo que a gente lê lá no começo, né, Abacuque faz a pergunta: será que eu vou estar vendo, né, o pecado de Israel, de Judá, a iniquidade de Israel? Vou estar vendo esse vexame? Quando você vê no versículo 5, você vê Deus respondendo a Abacuque. E é o que Abacuque diz: vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos, porque realizo em vossos dias, né? Sabe o que é isso? Deus dizendo a Abacuque: a sua preocupação com a obra, ela não vai ficar sem resposta. Deus está dizendo isso a Abacuque. Quando você vê no capítulo 3, de Abacuque, né, o pastor falou no versículo 17 que a gente está lendo, o desfecho do cenário. No versículo 17, Abacuque está dizendo, porque ainda que a figueira não floresça, essa parte que o pastor leu, nem haja fruto na vide, o produtor de oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. Ou seja, Abacuque fez uma análise aqui da situação econômica, a base da economia local, e ele observou e disse: aqui a gente vive de figo, aqui a gente vive de uva, aqui a gente vive de azeite, né? Aqui a gente vive da pecuária, da ovelha, do gado, né? Nosso pilar financeiro aqui está baseado na agricultura e na pecuária. Aí eu vejo aqui outro momento, né, bem interessante na vida de Abacuque, que o pastor falou aqui de remanescente. E eu me lembrei, irmão Josias, que Deus, com essa palavra que o pastor colocou no coração do pastor para a gente ficar dialogando hoje, está dizendo assim: está difícil? Está difícil? Está. E o que nós estamos vivendo hoje não é que está difícil para uma pessoa isoladamente. E se você for olhar para o cenário, se você for olhar para o cenário, olhar para o lado pessimista, vai piorar, né? É o que o profeta está dizendo. E a gente vem dizendo mais de uma vez aqui ao longo dos programas, uma mesma situação, você pode ver ela de várias formas. Várias formas. No Brasil acontece uma situação, existem 3 grupos, assim, visões diferenciadas em relação à política. Um grupo vê de um jeito, a mesma situação. Um grupo vê de um jeito, outro grupo vê de outro, e tem um grupo que vê totalmente diferente dos outros dois. Olha, como eu falei, olhando para esse lado, né, o momento em que o mundo está vivendo, esta pandemia, onde os governos estão desorientados, sem saber o que fazer, há uma briga de poder, né? O sistema sem saber o que fazer. Por isso que a Bíblia diz, lê aí por gentileza, irmão Josias, capítulo 20 e 24, se me fala a memória, de 24 e 20 de Isaías, sobre a terra, quando a terra está como ébrio. Mas quando fala de terra, está falando do sistema, né? O ser humano, os governos desorientados, sem saber o que fazer. Ou é 20 e 24 ou é 24 e 20? Isaías. É 24 e 20 que... tem a terra como está aqui. De todo vacilará a terra como o ébrio, e será movida e removida como a coxa de noite. Pronto. Esse versículo aí não está falando na terra geograficamente. Está falando do ser humano, né? Na verdade, geograficamente são as pessoas, né? O ser humano. E é isso que nós estamos vendo. Os homens desorientados, como que ébrio, né? Sem saber o que fazer, desesperado, cada um diz uma coisa. É muita informação e desinformação, aonde muita gente é manipulado pela enxurrada de informação que chega na sua casa através das redes sociais, através da mídia, e muita gente é manipulado. Mas esta palavra aqui, ela é fiel e verdadeira, e quem anda por ela, alguém diz assim, os crentes são alienados, né? O povo diz assim, os crentes são alienados. Não, nós não somos alienados. Nós acreditamos nesta palavra, e esta palavra, ela é fiel e verdadeira. Jesus diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar.
Então, meu irmão, minha irmã, está difícil? Jesus está no controle da situação. Verdade. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele convidou os discípulos para ir ao outro lado. E de repente, uma tempestade tão grande, e ele dormindo, e os discípulos começaram a se aperrear, remar, e começou a olhar para Jesus, Jesus dormindo, e o vento cada vez mais aumentando a tempestade, entrando água no barco. Aí os discípulos apelam para Jesus, ele se levanta. Os discípulos clamou Jesus como homem, mas eles acordou Deus, e como Deus, Jesus acalmou o vento, a tempestade, e eles olharam uns para os outros e disseram: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? A natureza está sob o controle de Deus. Agora, tudo que nós estamos vivendo, as consequências do que nós estamos vivendo, eu não vou dizer que a culpa é sua, vamos nos incluir junto. Nós estamos no mesmo barco. É da humanidade como um todo. É da humanidade como um todo, né? Alguém fica cobrando: cadê a igreja? Cadê os pastores agora? Né? Tem um camarada aí até bravo com o pastor. Não, as consequências, a Bíblia diz: o que sucede ao ímpio, sucede ao justo. O profeta Abacuque estava nesse mesmo contexto, que se fosse hoje ele estava, glórias a Deus, mas ele tinha uma fé inabalável. É isso que faz a diferença, meu irmão. O que vai fazer a diferença nesse tempo que nós estamos vivendo é a nossa fé, é a minha fé. Não é tempo de desânimo. Se você ficar desanimado, é pior. Olha como Deus falou para Josué. Deus falou para Josué, né? Quando Josué se viu diante da morte de Moisés, quase 3 milhões de pessoas para ele levar para a terra Canaã, e agora morre o seu líder, homem que ele via de perto, sentia de perto o que era ter comunhão com Deus, o que era comunhão com Deus, o que era viver com Deus, falar com Deus face a face, e agora Moisés morre. Aí ele desanima, né? Rapaz, aí Deus fala com ele 3 vezes: aleluia, glórias a Deus, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. É hora, meu irmão, minha irmã, de nós se esforçar, sabe? É hora de esforço. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por força e violência. E violência não é no sentido de pegar uma arma física, uma arma. Essa força, essa violência não é uma força física, né? Não é violência física. Não é violência física. É a batalha espiritual a batalha espiritual cada vez mais vai se agravando. Vai se agravando. Aí eu fico preocupado. Deus colocou essa palavra no meu coração. Ela é para mim, é para nós. Por quê? Porque se fala de quarentena, mas se a gente for pegar ao pé da letra a quarentena de que os governos estão falando, nós já estamos quase mais de 100 dias, não é verdade? E a tendência, se aumentar, agravar, que ninguém sabe quanto, muitos crentes vão perdendo mais o seu ânimo, a sua fé, desestimulando-se, quem sabe até entrar no ateísmo. Porque, como o senhor colocou, alguém está bombardeando por aí, né? Que cadê, de uma forma geral, cadê a liderança espiritual, né? Que tanto pregava sobre fé, sobre esperança, sobre o poder de Deus, e a gente quer ver a manifestação desse poder nesse momento. Eu quero, depois eu continuo no outro raciocínio que eu vinha caminhando, mas eu quero dizer que o pastor falou que o problema não é de uma pessoa isolada, de um grupo isolado. As consequências do pecado da humanidade como um todo, ela vai vir para a humanidade como na sua coletividade, né? E uma das maiores condições, irmão Josias, que a gente sente, o pastor disse, o que sucede ao ímpio, sucede ao justo. Uma das maiores consequências que ela vem de forma direta para o ser humano é a morte, né? É a morte. Ela sucede ao ímpio e ela sucede ao justo. Eu conheci
conheço hoje muitos homens de Deus, mas vou falar dos que passaram. Muitos homens de Deus que eu tive o privilégio de fazer parte da sua geração, mas se foram, né? E se foram através de quê? De uma sentença divina dada lá nos dias de Adão, né? E a morte, ela chega ao homem não por uma opção divina, mas por uma consequência do erro do homem, porque o homem foi avisado antes, né? Nós fomos avisados antes. A Bíblia, ela nos dá essa possibilidade de saber das coisas, né? Ela não é um livro de São Cipriano. A Bíblia não é o livro de São Cipriano. Ela é um livro, né, inspirado pelo Espírito Santo, que revela o amor de Deus para o homem, né? Tanto no passado quanto no presente. A Bíblia tem esse poder de fazer isso, revelar no passado o que aconteceu desde os dias de Abraão, Deus manifestando o seu amor para Abraão, porque Abraão não foi chamado porque era bonzinho, não. Abraão não foi chamado porque era um homem íntegro, reto, sincero e temente a Deus, como era Jó. Abraão foi chamado por uma escolha divina, que deu a possibilidade, como já deu a você que está nos acompanhando, que o que tem de gente que já foi tocado por Deus em sonho, quando alguém estava pregando, quando alguém estava cantando, e não dá ouvido à voz de Deus. Abraão foi tirado no meio de um povo que era, na nossa linguagem hoje, era um povo totalmente ateu. Era um povo que tinha todo tipo de Deus, só não servia o Deus verdadeiro, né? E Deus chamou Abraão do meio daquele povo. Então, quantas vezes Deus já dá esse aviso, né? Faz essa chamada e a pessoa não atende. Então a Bíblia, ela manifesta o poder de Deus, o amor de Deus no passado, manifesta no presente. Ou você acha que o que a gente está fazendo aqui não é reflexo do amor de Deus para com alguém? Porque se eu quisesse me alimentar sozinho, se o pastor quisesse se alimentar sozinho, nosso irmão Josias, Luan, Valdemir que estão aqui, quisessem se alimentar sozinhos, né, desse amor, desta palavra, dessa bondade, dessa beneficência de Deus, a gente na nossa casa a gente faz isso. Mas nós recebemos a incumbência divina, né, de fazer com que esta palavra chegue às outras pessoas. É uma ordenança de Jesus. Foram uma das últimas ações de Jesus como líder aqui na terra, foi dizer: ó, agora vocês vão e vocês pregam o Evangelho. E aquele pregar o Evangelho diz a toda criatura, era a quem já tinha aceitado a Jesus como Salvador, e a crente também, porque tem crente que precisa ser evangelizado de novo. Essa toda criatura dava a entender no sentido horizontal, tem que chegar a todos os lugares do mundo, mas também queria dizer assim, a todos grupos sociais. Você tem que pregar para ateu? Tem, mas ele para cima do Evangelho, mas você tem que pregar para ele, porque uma hora Deus pode tocar dele de uma forma diferente, e Deus vai usar aquilo que você pregou para ele num dado momento. Então esta palavra que o pastor está colocando aqui, né, os dias que nós estamos vivendo são desfechos de dias escatológicos, mas Deus já avisou antes, né? A sua palavra já tem nos avisado antes. Não é hora, meu irmão, meu amigo, não é hora de medir fé, é hora de exercer a fé. O profeta Abacuque, que é o profeta da fé, ele diz: o justo viverá, mas o justo pela sua fé viverá. O que é fé? Está escrito no capítulo 11 de Hebreus: a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Por isso que ele diz: ainda que a figueira não floresça. Isso é fé. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, o produto da oliveira minta. E ele vai mostrando, conforme o presbítero Elias falou, sobre ele mostrando aqui o cenário da crise financeira, mas também da crise espiritual, moral. Mas dentro dele tinha uma fé. A fé deve ser inabalável. É essa fé que eu e você precisa ser regada constantemente através da palavra, da oração, do jejum. Esta fé, ela tem que ser acompanhada na meditação. Por quê? Porque nós não podemos nos embaraçar com as coisas desta vida. Diga-me. É verdade. Falando de fé,
que é algo importante, né, na vida do cristão, que faz manter de pé, né, mesmo diante desse momento mais difícil que nós estamos vivendo. O profeta Abacuque aqui, ele tem uma expressão de vida, de segurança, né? Por isso que a palavra de Deus, ela é escudo, né, para a nossa vida espiritual. Ela é quem nos dá suporte, condição de transpor barreiras, porque exatamente a fé vê o invisível, né? A confiança em Deus. Então o apóstolo João, ele diz que essa é a vitória pela qual nós vencemos o mundo. Este mundo aqui é exatamente tudo que surge do mundo, né? De impacto, de combate à nossa fé. Mas o apóstolo João, ele diz que essa é a vitória que nos faz vencer o mundo e a nossa fé. Então, falando de fé aqui, realmente confiança em Deus, também a fé, ela leva para o lado de comunhão com Deus. E aquilo que o nosso pastor acabou de colocar, que estamos vivendo um momento difícil, e muitos crentes, se não estiverem atentos a isso, vai se desfiando, vai se desfiando e perde os ânimos. Então fala também de cuidado, porque a vida espiritual, ela precisa de uma manutenção, né, para acender a fé. Por isso, no profeta Abacuque, eu quero só fazer essa colocação aqui, no capítulo 2, versículo 1, ele diz: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que falava comigo. Ou que seja, em meia crise, por isso que ele é chamado o profeta do avivamento, que em meia crise que o povo de Deus estava passando, mas ele tinha aquele cuidado de estar sobre a sua torre de vigília, que era a sua, exercendo a sua fé, a sua comunhão com Deus, para receber de Deus uma resposta. E por isso ele teve uma fé viva, e mais adiante ele vai passar aqui os resultados desta fé, que lhe deu vitória em sua vida em meio momento difícil, e ele manteve-se vitorioso no Senhor através da sua comunhão com Deus. O nosso irmão Josias falou uma coisa muito interessante. O profeta Abacuque, o profeta do avivamento, o profeta da fé. Eu sou assembleano. A primeira igreja que eu aceitei Jesus foi na Assembleia de Deus. Até hoje eu estou na Assembleia de Deus. Não penso em sair da Assembleia de Deus. Mas às vezes, por nós lermos a palavra, meditar na palavra, e com o tempo ir amadurecendo e entendendo o que é avivamento. Avivamento é em meio a, embora nós estejamos vivendo uma crise interna, seja financeira, seja conjugal, não importa a diversidade, mas o crente ele tem que ser avivado para suportar as diversidades. Aí muitas das vezes alguém entendia, espero que alguém entenda mais ou menos o que eu vou falar, alguém entendia, ou talvez alguém entende ainda, que avivamento é correr dentro da igreja, é pular, é marchar, é estar gritando. Nada contra, eu sou assembleano, é bom, é gostoso a gente ver tudo isso, mas são momentos. Avivamento, se exige avivamento agora sim se exige que você seja um crente avivado para suportar esta crise que nós estamos vivendo, passando esta pandemia, ausente da igreja, ausente dos irmãos, sem poder apertar a mão, sem poder abraçar, sem poder aquele aconchego. Louvado seja Deus. Isso é avivamento, meu irmão. É você enfrentar essa pandemia de cabeça erguida, animado, encorajado, chegar em casa com a geladeira cheia ou seca, é avivamento. Com o armário cheio ou seco, é avivamento. No sentido de que você confiar no Senhor. Então o profeta Abacuque, ele era um profeta avivado.
Glórias a Deus. Avivado. Os irmãos já me conhecem aqui. Vou falar aqui sem nenhuma presunção. Falo aqui modestamente falando. Faz 20 anos que eu sirvo ao Senhor como pastor, mas nunca fui na igreja, nenhuma igreja que eu passei, essa é a 4ª igreja, nunca cheguei no culto da igreja brigando com o crente por causa de dízimo, por causa de oferta. Isso não está no meu caráter, na minha índole, mas Deus tem cuidado de mim. Louvado seja Deus, porque Deus é fiel com a sua palavra. Isso é avivamento. Avivamento é você saber lidar com as dificuldades, com as crises, ter ou não ter. Isso é avivamento. É verdade. Outra, quando eu, ao meditar, pastor, descrevendo aqui a palavra, quando citei isso aqui, que a fé, ela fala também de comunhão, né? E o profeta diz: sobre a minha guarda estarei, para ver o que falava comigo. Ele estava falando da sua intimidade com Deus, da sua atenção, a mesmo momento de crise, ele está atento. Cada mensagem aqui é uma lição de Deus para nós. Nós somos tentados a isso, né, irmão Josualdo, presbítero Josualdo? Já pensou você aproveitar essa quarentena para dar lugar só ao descanso, né? Dar lugar a novela, a filmes, coisas naturais da vida? Como é que vai ficando a sua fé? Ela vai morrendo. Então é momento da manutenção à fé. É isso que alegra a minha alma. O profeta Abacuque, ele expressa ele deixa esse exemplo para nós, quando ele diz: sobre a minha guarda eu estarei. Então não perca, meu irmão, este ano, esta atenção para manutenção da sua fé. Eu sinto esta necessidade. Às vezes a gente passa o dia corrideiro nas lutas da vida, né? Mas há um momento que há uma cobrança de Deus para nós, para irmos para a torre de vigília, para a guarda, para ouvir aquele que precisamos ouvir a sua voz, porque a sua voz, ela, como diz lá no Salmo 29, o salmista escrevendo o poder da voz, ele disse: a voz de Deus separa a labareda de fogo. A voz de Deus, ela é mais poderosa do que as águas do mar. Então nós precisamos, nesse momento difícil, pastor, ouvir a voz de Deus. Para ouvir nós temos que estarmos atentos. É por isso que o profeta, ele recebeu de Deus a mensagem. Ele disse: ouvi a tua palavra e a temi. Ele ouviu. Se ele ouviu, como de fato ele ouviu, é porque ele estava zelando pela sua fé. Então, medite neste ponto. Depois nosso irmão continua. Deixa eu só pegar aqui o raciocínio do que o irmão José está falando. Aí, Hebreus capítulo 12 diz: portanto nós, por que ele está dizendo nós? Porque no capítulo 11 ele está falando de uma geração de profetas que viviam pela fé e exerceram a sua fé. Aí ele diz: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Jesus começou, irmão Josias, sozinho o seu ministério. Daqui a pouco ele estava com 12, daqui a pouco ele estava com 5.000, 15.000 pessoas. Daqui a pouco era uma aglomeração tão grande de pessoas querendo se aproximar de Jesus, tocar em Jesus. Você conhece toda a história. E era muita gente. E a Bíblia diz que ele se tornou famoso, que a multidão ia para ser curado, e era curado. Aí Jesus vai para o Calvário. Jesus começa, antes de ir para o Calvário, ele começa a dizer para os discípulos seu momento crucial. Ele chama 12 para ir orar. Depois ele diz: vocês ficam 9 aqui. Jesus vai com 3 ali orar. Quando ele chega para os 3, ele não falou para os 12, falou só para os 3: olha, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ore comigo. Você já pensou Jesus pedindo oração? Meu irmão, você já pensou Jesus pedindo oração? E ele não tinha fé. Jesus não tinha fé. A Bíblia diz que ele é o autor da fé.
Aleluia. Diferente de nós. Aleluia. É a fonte. Jesus não tinha, Ele era. Ele é o autor da fé. E Ele chegar e dizer: ore comigo, ore por mim. Chegou a hora. Aí Jesus, voltando ao que eu falei, Jesus estava no meio da multidão, curando, expulsando demônio, fazendo milagres, sabe, fazendo o mar se aquietar, o vento se acalmar. Jesus multiplicou pães e peixes. Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus fez paralítico andar, surdo ouvir, mudo falar. E de repente ele termina sozinho na cruz. Sozinho na cruz. Você quer um exemplo maior, meu irmão, do que esse? De seguir para Jesus. Por isso que a Bíblia, olhando para Jesus, terminou sozinho na cruz. E quando ele olha para o céu, ele esperando o sorriso do Pai, com certeza ele deve ter visto o Pai, a gente acredita, de costas, ou não apareceu. E ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia. Tem momento difícil na nossa vida, meu irmão, que nós nos sentimos só, mas Jesus está conosco. É esta fé que deve mover a nossa alma. É essa fé que nós devemos estar regando ela dia a dia, neste tempo difícil. Aleluia. E fé é continuidade, né? Desse texto de Abacuque, que o pastor está falando aí de forma bem veemente. Primeiro, o irmão José já disse aqui, nesse período de quarentena, né? Já pensou se a gente ficasse parado? Espiritualmente nós não estamos de férias. Que alguém pode encarar assim: socialmente eu estou de quarentena, privado de algumas coisas, mas espiritualmente você não está privado de nada, né? Ao contrário, a gente está tendo um espaço, aqueles que estão afastados das suas funções de trabalho, está tendo um espaço maior para desenvolver as suas atividades. Outra coisa, então nós não estamos de férias espiritualmente. É tempo para quem está com a caneca mais seca, encher a caneca na oração, na leitura da palavra, no jejum, né? E dá para se evangelizar pelo WhatsApp, dá para se evangelizar pelo Facebook, dá para dar um grito ao vizinho. Abacuque era um remanescente de Deus, né? Essa fala de Abacuque aí era o grito do remanescente. Ele naquela oração, você já pensou? Abacuque vê, a gente já vinha colocando, capítulo 1. Ele vê o pecado de Israel, de Judá, vê o pecado, clama a Deus sobre o que vai ser feito, né, sobre aquele pecado. Capítulo 1, versículo 5, a gente vê Deus agindo. A segunda pergunta que Abacuque faz a Deus é: quem iria? E Deus diz que era a Babilônia, né? E Abacuque, quando olha, vê Judá com comportamento de ímpio. Aí quando ele olha, ele vê uma nação mais ímpia ainda, Deus usando como ferramenta para, como é que eu digo assim, para corrigir Judá. Aí Abacuque se desespera e diz: como pode, né? Deus usar uma nação mais ímpia ainda para corrigir Judá. Aí a gente fica, Abacuque, um homem temente a Deus, no meio de um fogo cruzado, né? Ele vê o seu povo, ele vê o seu ali. Abacuque, ele estava vivendo ali um momento profético. O que é um momento profético? Ele estava sendo um canal para anunciar o que ia acontecer. Então ele vê o seu povo, né, pela profecia, o que ia passar e quem ia punir. E aquilo ele faz ele sofrer de tal forma, porque não é que Abacuque viu a fogueira não florescendo, não é que Abacuque não viu faltando gado, faltando ovelha, mas ele, no sentido físico mesmo. Mas no sentido espiritual, quando Deus usou Abacuque para mostrar que Judá ia ser julgada, Abacuque se abalou de tal forma que no meio desta oração ele apresenta a Deus. Se você for ver no capítulo 3, ele vai apresentar a Deus o reconhecimento que ele tem do poder de Deus. Ele vai apresentar a Deus dentro daquela manifestação ali, no capítulo 3, do versículo 3 ao 7, o poder do Senhor, os atos que Deus já tinha manifestado para com o povo, os atos salvíficos, né? Quantas vezes Deus já tinha se manifestado, trazendo um livramento para a nação de Judá. E agora a gente vê
a partir do versículo 16, ele manifestando a sua fé inabalável, um remanescente. Depois disso, acontece ali, Nabucodonosor vai até Judá e leva aquele povo cativo. E aí eu vejo um remanescente que profetiza o que vai acontecer com o povo, ele inconformado do pecado do povo, ora a Deus. Deus diz a ele que vai trazer medida corretiva para o povo. A medida corretiva acontece, 70 anos o povo, sobre a tutela do povo babilônico. E aí eu vejo outro remanescente se levantando quando o povo volta da Babilônia para Judá. Eu vejo Ageu sendo levantado por Deus para ser um remanescente, de se preocupar com o detalhe que o povo não estava se preocupando. Deus nos chama para ser remanescente, não se deixar se envolver com a situação, porque eu posso precisar de uma medida corretiva de Deus, você pode estar precisando de uma medida corretiva de Deus, mas não perca a fé, não perca a esperança, porque Deus ele vai corrigir aquele a que ama. A correção de Deus não é para distanciar o homem de Deus, mas é para aproximar o homem de Deus. Quando Deus às vezes tira uma certa oportunidade de fala, de locomoção, até de apresentação, de titularidade, de status, não é que Deus está querendo lhe humilhar, não é que Deus está querendo lhe apagar como pessoa. Deus está querendo aparecer na sua vida, Deus está querendo aparecer na minha vida, e Ele quer mostrar das limitações que nós temos como homem, como ser humano, como humanidade, e Ele tem todo o poder. Outra parte que eu quero concluir aqui, essa minha fala nesse momento, é: o justo viverá da fé. Nesse momento que ele está falando aqui, era Deus já revelando a ele, se você for ver os versículos antes, era Deus revelando a ele que ia ser a Babilônia, que ia ser a medida corretiva, a vara de correção de Deus para ajudar. E ele vê como ia ser duro, mas ele diz: mas o justo viverá da fé. Eu fico vendo o homem social, Irmão Josias vive do comércio, eu vivo da docência, Luan ali vive da administração, Josivaldo vive cabeleireiro, o pescador vive da pesca, como homem social, o agricultor vive da agricultura, o empresário vive das suas empresas, mas como homem espiritual, dentro dessa pandemia, dentro dessas situações que a vida nos submete, nós estamos vivendo de quê? Nós estamos vivendo de quê? O justo, dentro das situações difíceis, ele vai se lembrar de quê? Da fé que ele abraçou. O justo, dentro das situações difíceis, ele lembra-se em quem está firmada a sua fé, onde está alicerçada a sua fé. Não quer dizer que ele vai passar por situação difícil, não, porque a gente foi avisado antes. Você abraçou o Evangelho, você foi avisado antes. Aquilo ali não era para quem não era crente, é uma linguagem assim bem coloquial, não era para quem não era crente, não era para quem não tinha aceitado a Jesus como seu Salvador. Agora eu me lembrei de um provérbio que está escrito: vai ter com a formiga ou preguiçoso. Eu pergunto: você trabalhou para isso, para esse tempo? Sim. Você trabalhou para esse tempo? Aí sim, se você trabalhou para esse tempo, a sua fé é inabalável. É inabalável. Igual a fé de Abacuque. Igual a fé de Abacuque. E quando a gente estava colocando aqui há pouco tempo, meu raciocínio deu uma voada, mas já chegou, lembrei. Nós somos avisados antes. Não, mas está dentro, todo mundo está dentro do caminho daqui, fazendo um entrelaçado. Nós somos avisados antes que a nossa fé ia ser colocada em prova enquanto a gente estivesse aqui na terra. Irmão Josias, eu, graças a Deus, eu fui crente desde criança, sofri menos pressão, mas na adolescência, na juventude, que a gente sofre uma pressão, a gente que nasceu no Evangelho praticamente. Mas quem foi para o mundo e viveu as agruras do mundo, a fé foi provada a partir do momento que ele levantou a mão e aceitou a Jesus como seu Salvador. Quando terminou, que sentou no banco, já começa a fé a ser provada. E Jesus, quando disse: no mundo vocês vão ter aflição, não estava ali se dirigindo a quem não tinha aceitado a Ele como seu Salvador ainda.
Porque quem está no mundo está cego pelo pecado, né? E o prazer, a carne, ela pede prazer, e os prazeres eles satisfazem o desejo da carne, né? A carne ela chama, ela exige prazer, então ela não sofre aflição espiritual nesse sentido, porque ela tenta se afogar dentro das práticas pecaminosas. Mas nós que somos salvos, que cremos na pessoa do nosso Jesus Cristo, que vamos morar no céu, Jesus disse, quer vir após mim, renuncie. A nossa fé é colocada em prova. Em que momento? No momento de renúncia. Esse momento agora, todos nós aqui, eu entendo que está aqui, está sendo provado. Você que nos está acompanhando agora online, está sendo provado. Você que vai acompanhar depois no canal do YouTube, está sendo provado. Numa situação como essa, o que foi que aconteceu com Israel enquanto ele caminhava, né, do Egito para Canaã? Quando apertava, porque eles ali tinham fé, eles acreditaram naquilo que Moisés, naquela mensagem que Moisés trazia ali de libertação para eles. Mas qual foi o problema deles? Por que tanto tempo no deserto, 40 anos? Porque ele murmurava. Será que nós não somos pressionados de vez em quando, não é? A murmurar? Às vezes ter razão numa determinada situação e se cala em função da nossa fé. Às vezes até naquele momento perde a razão, não é assim? Perde a razão por causa da nossa fé, renuncia ao nosso ego, renuncia a nossa razão naquele momento. A fé ela exige isso. A fé ela exige firmeza. A fé não se deixa levar pelo pecado de Judá que Abacuque viu, mas também a fé não se deixou levar pelo orgulho de Nabucodonosor quando chegou ali punindo Judá, né? Porque tinha acabado de vencer ali os egípcios, né? Que é uma nação poderosa antes da Babilônia. Então estava, como diz o nordestino, de peito lavado. Nabucodonosor estava se sentindo, mas Abacuque não deixou a sua fé ser abalada, nem com o pecado e nem com a pressão que Nabucodonosor trazia. Mas ele dizia, ainda que a figueira não floresça. E olha que dá para perceber que ele não vive aquilo. Ali ele estava profetizando, vocês vão passar por isso, mas se eu passar por isso junto com vocês, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, se a gente for contextualizar, ainda que eu fique dependendo desse auxílio emergencial do governo, né? Eu que tinha um salário X e de repente ficou um terço ou um quarto. Na nossa realidade hoje, a linguagem seria essa. Ainda que aquele cantinho lá da igreja, que eu ocupava todos os cultos, eu não posso ocupar mais. Ainda que aquela visita que eu fazia eu não possa fazer mais. Na nossa linguagem é assim. Mas Abacuque ele disse, todavia. Aí se a gente for ver o que Jesus disse à mulher samaritana, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo para aquela mulher, você é templo de Deus, você é morada do Espírito Santo. Essa frase foi dita em outro momento, mas aquilo ali já dizia isso para aquela mulher, que ela ficou confusa, onde deveria adorar a Jesus, a Deus. Aí Abacuque vai expressa a sua fé e diz, eu vou me alegrar no Senhor. E para você se alegrar no Senhor, não precisa, num momento de turbulência como esse, você sentir remorso, porque não pode estar aqui juntamente conosco. Não precisa se sentir remorso. Você é templo de Deus, eu sou templo de Deus. Você é morado do Espírito Santo, eu sou morado do Espírito Santo. Dá para se alegrar no Senhor. Aí ele diz, e exultarei no Deus da minha salvação. Eu vou agradecer, eu vou adorar. Interessante Abacuque falar, né? No Deus da minha salvação, já naqueles dias do Antigo Testamento, porque salvação quer dizer livramento. Abacuque estava dizendo, o Deus que eu sirvo, Ele vai me livrar deste momento. Não quer dizer que livrar do momento não vai fazer você passar sem viver o momento. Não, o momento você vai viver, mas o momento não vai lhe consumir. Creia em nome do Senhor Jesus Cristo.
Permaneça na sua fé, a fé que uma vez foi dada aos santos, que você abraçou nos anos 90, nos anos 2000, agora nos anos 2010 para cá. Creia que Jesus está pingando azeite na sua vasilha, está pingando azeite na sua candeia. Tome esse exemplo de Abacuque. Graças a Deus por esta palavra. Eu estava me lembrando diante do que o presbítero está falando, irmão Josias, é que Jesus não trocou a cruz por um trono terreno. Foi oferecido a ele, foi oferecido. Satanás ofereceu um trono terreno, mas ele disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: só a Deus adorarás, louvado seja Deus para sempre. Então, meu irmão, fica com esta palavra, irmão Josias. Vamos encerrar com um canto, mesmo o hino que nós começamos há pouco tempo. Fica com esta palavra nesta noite: o justo viverá da fé. Regue a sua fé, regue a sua fé, levante a cabeça. Não importa a crise que você esteja vivendo, é difícil, está doendo, mas olhe para Jesus, autor e consumador da fé. Nós vamos encerrar cantando mais uma vez: reconheço o Senhor que sou falho. Reconheço o Senhor que sou fraco, tentando acertar, quantas vezes falhei. Não sou como quero, nem como tu queres, meu Deus, eu bem sei. Eu quisera ser puro e mais santo, e os meus pensamentos e atos mudar, mas às vezes eu sei, sabe, Senhor, não consigo te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. De uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, me aceitas assim como sou, oh amado e sublime Jesus. Reconheço que oro tão pouco, e quando preciso contigo falar, tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é mais pura e mais doce que o mel, reconheço quando estou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Cante comigo em casa. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. E uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, me aceitas assim como sou, oh amado e sublime Jesus. Para terminar, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. E uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, me aceitas assim como sou, oh amado e sublime Jesus. Receba esta palavra nesta noite, guarde e regue sua fé. O justo viverá da fé. Não sabemos até onde vai essa quarentena, né? Não sabemos até onde os governos vai
saber lidar com essa situação, mas Deus está no controle da situação, Ele sabe por quê e para que estamos vivendo. Então regue a sua fé através da palavra, da oração, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos ouvir o presbítero Levi, o segundo secretário da igreja, passar aqui algumas informações. Se fosse possível, trazer até dá para trazer o computador para cá, para mostrar que alguém falou alguma coisa, pedir oração, se pudesse. Em nome de Jesus. Pastor, eu queria só que o senhor me desse 20 Pois não. segundos, porque a gente veio falando de todo o texto, e um exemplo de Abacuque para nós, que eu quero deixar aqui, compartilhar com você. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. O Senhor Jeová é minha força, e fará meus pés como das servas, e me fará andar sobre as alturas. Amém? Eu estava meditando sobre esse animal, e ele está falando aí, me fará andar com firmeza nas alturas. É porque este animal, que é da família dos veados, né? Eles caminham em lugares escorregadios, montanhas, penhasco, e precisa ter firmeza, né? Para não cair no precipício. Esses animais precisam ter firmeza, habilidade, né? No andar desses penhascos. Força Por para isso que escalar. ele está querendo se espelhar nesse animal. Em Deus dá firmeza em saber lidar e andar em lugares escorregadios, difíceis. E é esse tempo que nós estamos vivendo. Graças a Deus. Amanhã, as mamães aí, amanhã, de 10 às 11 da manhã, 10 às 11 da manhã, Espaço Kids. Amanhã vai dar certo, em nome do Senhor Jesus. Domingo, amanhã à noite, vai ter interação jovem. Quem vai estar pregando é o cooperador Luan Ferreira estará pregando amanhã à noite. Domingo, de 11 a meio-dia, programa Boas Novas. E domingo à noite, vai ter um momento aqui de adoração ao Senhor, com louvores. Um momento bem especial que o pastor está organizando para a gente fazer domingo à noite. Coloque na sua agenda, os trabalhos da noite, sempre às 19h30. Às vezes demora assim uns 5, 10 minutos depois que a gente está... Vai ser uma espécie de louvorzão. A gente não quer usar bem o termo louvorzão, mas a live do bem. A live do bem, Pronto. tá bom? Vai ter vários cantores aqui e depois no final a gente traz uma palavra no nome de Jesus. Lembrando também que esse domingo nós vamos ter sorteio no programa Boas Novas, um patrocínio da D Cajueiro. Nós vamos sortear para os participantes local uma cesta básica. O pastor diz a D Cajueiro, mas é ele. Então nós queremos agradecer a companhia de cada um de vocês que estiveram conosco aqui na live e os que vão estar nos acompanhando no canal AD Cajueiro 2020. Você que não é inscrito, vá lá, nós já temos 1.150 e alguns inscritos. Você vai lá, se inscreve, porque sempre esse vídeo às vezes fica parando, mas a gente vai lá depois e posta no canal, tá certo? AD Cajueiro 2020. Então agradecemos a nossa irmã Suzana Gomes, José Cleide, nossa irmã Edileide, nossa irmã Paula Araújo, nossa irmã Aldelúcia, Ilma Soares, Gabriel Faustino, nosso irmão Macedo, nosso irmão Samuel Fernandes, nosso irmão Fernando, nossa irmã Eliane e família, nosso irmão Francisca Gomes, nossa irmã Solidade está online. Um abraço, nossa irmã Solidade. Vamos lá. Nosso irmão Gerlan Rodrigues ainda continua online conosco, sempre está aqui. Um dia você vai fazer parte desse cenário aqui em nome de São Jesus, viu? Nosso irmão, e olha que quando eu digo assim, geralmente é uma palavra profética, viu? Nossa irmã Ruth, nossa irmã Simone Nascimento, graças a Deus. Nosso irmão Cristina Bocão, Ivanildo, Jonas Tavares esteve conosco e ainda continua conosco desde o início. Jonas Tavares é o filho do nosso irmão Josias. Daniel Alves é o pregador, é cantor. Daniel auxiliar Daniel, nossa irmã Josimara, Alessandra Tavares, Elivaldo, Ellen Luiz, nossa irmã Neuma, nossa irmã Geneânia. Graças a Deus, tem muita gente nos acompanhando. A gente louva a Deus pela presença de cada um de vocês. Deus que não citei aqui, se sintam apresentados em nome de Senhor Jesus Cristo. Nossa irmã Graziane,
que está nos acompanhando. Fiquem na paz, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Nós vamos agora encerrar com uma oração, agradecendo a Deus. Vamos orar por você, em nome de Jesus. Pai eterno, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Meu Deus, é um momento difícil em que a humanidade está vivendo. A Tua igreja na terra, meu Deus, há um remanescente que espera a Tua volta, que acredita na Tua palavra. Assim como o Senhor encheu o profeta de fé, o profeta Abacuque, meu Deus, continua nos enchendo de fé, nos motivando, encorajando, avivando. Não importa a circunstância da vida, meu Deus, nós possamos vivê-la, a Tua palavra. Meu Deus, pois a Tua palavra é a nossa convicção, que Tu és o Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que fala, o Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós esperamos em Ti e confiamos no Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus eu oro pelas nações, por Israel, que haja paz em Jerusalém, que haja paz em Israel. Abençoa os governos, meu Deus, que possam saber lidar com essa situação. Meu Deus, eu oro, Senhor, pelo Brasil, pelo Rio Grande do Norte, por Touros, Pai, por Cajueiro, pelos irmãos, pelas crianças, pelos jovens, senhores e senhoras. Nos dá uma boa noite de paz e de sono, em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Nós Te agradecemos e pedimos a Tua ajuda, a Tua bondade. Nos sustenta, Pai. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Queremos agradecer a todos os irmãos. Deus abençoe. Receba a bênção. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos diz amém. Deus abençoe. Tenha uma boa noite em nome de Jesus.